Olá, essa aula é sobre o exercício Cultivando Sabedoria. Então, para você fazer esse exercício, você vai precisar de pode ser um canetão, pode ser uma caneta, tá joia? Para quê? Para que a gente possa escrever um pouco. Eu vou contar um pouco a introdução, então, do porquê a gente vai fazer o Cultivando a Sabedoria, né, nesse workshop, porque a ideia de todo esse workshop é fazer então você se abrir para novas possibilidades de observar o ser humano e toda a sabedoria que já possuímos sobre ele. Né? Muitas vezes nós nos fechamos, como eu falei na aula do desbloqueio mesmo, né? Onde a gente entende que temos crença, temos limitações através dessas nossas afirmações internas. Né? Os nossos hábitos, o nosso movimento emocional, ele começa a partir dessas crenças, desses valores que nós possuímos. Né? Então, como descobrir isso? Então, para mim estar falando tudo isso, eu fiz uma formação de Mindfulness em 2019, né? Iniciei ela em 2018, né? E basicamente nessa formação eu entendi um pouco o modelo cognitivo comportamental, né? Instituído por a faculdade ou a Universidade de Cambridge, né? E esse novo modelo cognitivo, ela fala que o ser humano possui uma consciência e não só uma mente. Possuímos a mente e possuímos a consciência, né? Porém, dentro de nós existem emoções e sensações físicas. Então é como se nós tivéssemos a mente como um grande observador de pensamentos, criador de objeções, para que a gente possa sobreviver. Isso é o papel da mente, viver na dualidade entre o sim e o não, o certo e o errado, né? E isso muitas vezes modula os nossos pensamentos, modula as nossas ideias, como eu estou falando, né? Então, nós temos sim essa mente, mas essa mente ela é baseada ou ela acontece por que estímulos? Pelos estímulos tão emocionais que estão acontecendo devido a essa cognição toda da mente, né? E junto com os estímulos físicos, o que eu olho, o que eu ouço. Então, eu vi algo, logo aquilo que eu vejo tem um valor X, que gera uma emoção de raiva, por exemplo. Entende? Então, esses três, eles trabalham juntos. As sensações físicas geram uma informação, existe uma codificação da mente e logo uma resposta emocional. Se a mente é condicionada a ver que aquilo que foi visto é bom, então uma emoção de alegria. Se a mente codificou que aquilo é ruim, uma emoção de tristeza. Entende? Então esses três níveis acontecem juntos. Nós com Mindfulness, com atenção plena, podemos olhar as camadas, podemos meditar dentro de cada camada dessa. E quando nós cultivamos sabedoria, que é essa prática, nós queremos então observar a camada mental mesmo. E com o que eu estou observando a camada mental? Com a mente? Será que é a minha mente que vai olhar agora? Então, se você está aberto nesse momento, se você realmente está vulnerável para você e para aprender sobre a vida, para aprender sobre as 5 leis biológicas, para aprender sobre o seu ramo de negócio, para aprender a se relacionar melhor com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua saúde, com o seu corpo, para você se abrir e assumir quem você é, assumir a sua verdade, ser quem somos, precisamos estar vulneráveis e precisamos aceitar, concordar com aquilo que surge a cada momento. Isso eu estou falando, né, a gente chama de as atitudes mindfulness. E a mindfulness, ela foi criada aí, como eu falo em alguns vídeos, ou talvez nessa aula, ela foi criada com preceitos do budismo, de conhecimentos védicos, de conhecimentos que já existem no Oriente há muito tempo, né? Então, essa cultivação da sabedoria, de sati, né, de awareness, como eu falo, a gente precisa estar observando o que acontece logo após, então, um ponto de interrogação que nós fazemos.
toda vez que nós fazemos uma pergunta dentro do nosso cérebro, automaticamente surge uma resposta. Porque a mente ela está trabalhando, então é comum que a mente traga uma resposta logo após uma pergunta interna. Quando você olha, por exemplo, uma parede, você se pergunta, que cor que é aquela parede? Ou qual a cor que eu vejo naquela parede? Logo o seu cérebro codifica, né? Quando você faz a pergunta interna. E o que nós vamos perguntar então para cultivar sabedoria? Nós podemos utilizar diversas perguntas. Por exemplo, o que eu sei sobre uma pessoa? Eu posso falar de uma pessoa. E o que eu sei sobre o fulano? O que eu sei sobre o fulano? Mas o que eu quero que você comece, e eu vou te dar 5 minutos agora para você praticar, sobre a saúde e sobre a doença, ok? Então, o que vão surgir após a interrogação? Respostas do que a sua mente acha. Olha que interessante. Respostas do que o seu conceito de realidade acha. Então, eu quero o quê? Acolher esse conceito. Não está certo e nem errado. É o seu conceito. Eu quero ficar com ele e ver o que ele promove em mim. Se ele me promove curiosidade de querer saber mais sobre, ou se ele promove uma satisfação de, tá bom, já aprendi o suficiente sobre tal coisa. Então a gente pode sim utilizar para a saúde, a doença, como a gente vai fazer, mas para pessoas, para o que eu sei sobre o dinheiro. O que eu sei sobre a casa que eu moro, ou que eu alugo, O que eu sei sobre o tempo? Isso é muito interessante que eu vou falar para você, mas a ideia é que o que surge dentro de você é o que está, às vezes, te ajudando a seguir em frente, ou também está te bloqueando, está impedindo você de começar um tratamento alternativo, de começar uma reeducação alimentar, de começar a falar com uma pessoa que faz tempo que você não fala. Então, quando a gente estuda ali os conflitos biológicos, a gente precisa o quê? De entender o que está se passando dentro desse cabeção aí, desse processo mental, porque essa interpretação está gerando emoções em você e está impedindo você de se mover na vida. Então, responda para mim, o que eu sei sobre a saúde? 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 Tá bom, Elson. Já repetiu, já falou um monte de vezes. Tô quase desligando o vídeo. Calma. É assim que vai funcionar na prática. Eu quero que você então escreva lá o que eu sei sobre a saúde em cima e depois com um lápis embaixo ou com uma caneta, você vai rapidamente marcar 5 minutos, 5 minutinhos, aí você começa. O que eu sei sobre a saúde? Que ela é importante para o ser humano. O que eu sei sobre a saúde? É um estado de equilíbrio dentro do corpo. O que eu sei sobre a saúde? Entende? Então, aqui estão as nossas crenças. Você tem 5 minutos agora, dá uma pausa no vídeo e faça isso. Mas faça isso. Quando você terminar de escrever a sua afirmação, refaça a pergunta rapidamente e já comece a escrever a nova resposta. Durante 5 minutos. Às vezes você vai conseguir uma resposta, 2, mas seja sincero com você. Escreva aquilo que surge na sua mente após a pergunta. Não se engane. Você modula a sua realidade.